Paz do Senhor para todos. Vamos dar início então à nossa aula final do nosso curso Desvendando Daniel e o Apocalipse. Vamos orar. Pai, nós te damos graça nesta noite mais uma vez, pela tua bondade, Senhor, pelo teu amor. Te agradecemos pelo poder da tua palavra que nos molda, que nos ensina, nos capacita. Nesta noite, dá-nos a graça de compreendê-la um pouco mais, Senhor. Abençoe os teus filhos que estão perseverando aqui por 8 semanas. Que nesta noite seja a coroação, o fechamento com chave de ouro. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém. Glória a Deus. Bom, deixa a sua apostila quieta por enquanto. E eu quero compartilhar com você alguns paralelos entre o livro de Daniel e o Apocalipse. Era para eu ter feito isso um pouco antes, acabou que não deu tempo, então eu não quero encerrar o curso sem apresentar esses paralelos, pelo menos assim, interessantes, né? E pretendo encerrar o curso falando sobre o anticristo e sobre a marca da besta. Vamos ver se a gente consegue cobrir um pouquinho isso aí. Bom, então, em primeiro lugar, nós queremos olhar o que é que existe entre um livro e outro e como que eles se relacionam profeticamente. O livro de Daniel tem 12 capítulos, como você pode ver, 357 versículos, enquanto que o Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos. Então, embora o número de capítulos seja bem maior, 10 capítulos a mais, na verdade o livro não é tão maior, não é? Apenas alguns poucos versículos a mais, coisa de 50 versículos a mais ou menos em média. Então os livros são bem proporcionais. E as semelhanças não param por aí. Na verdade, o que nós temos são acontecimentos no livro de Daniel que são encontrados no Apocalipse como um paralelo profético. Então, o primeiro é que Daniel inicia mostrando Deus disciplinando o seu povo. O que acontece quando você abre Daniel capítulo 1? Que você vê os judeus chegando na Babilônia cativos. Você encontra Deus disciplinando o seu povo. Tem os textos paralelos, né, que contam a mesma história no livro de Jeremias, por exemplo, quando Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse a cidade, tomasse a cidade, etc. Então era Deus disciplinando, corrigindo o seu povo. Literalmente o livro abre dessa forma. Agora, guess what? O Apocalipse inicia com Deus disciplinando a sua igreja. Capítulos 2 e 3, Deus trata da igreja. 5 igrejas estão com problemas, 2 igrejas estão bem. Deus parabeniza as 2 que estão bem, mas ele disciplina as 5 que não estão bem. Então os 2 livros começam muito semelhantes. Aí nós temos, no livro de Daniel, o rei da Babilônia tenta corromper os judeus com o seu vinho e o seu manjar, capítulo 1, versículo 8. E aí no livro do Apocalipse, a Babilônia contamina a terra com o vinho das suas prostituições. Então você vê que o contexto é literalmente o mesmo. Começa o livro de Daniel e o rei manda logo alimentar os judeus com o vinho que ele bebia e com os seus manjares. O problema é que aquelas coisas eram consagradas a ídolos. E não só por isso, elas não eram preparadas da forma como o judeu prepara. Há um ritual judaico na preparação dos alimentos. Tanto que você chegar aí nos supermercados, você vai encontrar uma seção chamada kosher, né? K-O-S-K-E-R. K-O-S-H-E-R, né? Kosher. Que não é nada mais, nada menos do que alimento preparado à moda judaica. Então o judeu vai no supermercado, ele procura os alimentos kosher. Ou então compram nas lojas próprias judaicas, onde já vendem alimento
preparado apropriadamente segundo a lei judaica. É uma coisa bem complicada e não dá nem para entrar em detalhes. A forma como se mata o animal, não basta apenas ser o animal que eles comem. A forma como aquele animal foi morto é importante para eles, que diz respeito à lei, né, de Moisés. Então, o rei tenta corromper os judeus, não consegue. No Apocalipse, a Bíblia diz que as nações, os reis da terra, já se contaminaram com o vinho da prostituição da Babilônia, porque ela é Babilônia também, curiosamente, os dois são Babilônia. Daniel, no capítulo 3, aparece uma imagem do rei e ela é criada para ser adorada. Capítulo 3 do livro de Daniel. Tem uma imagem e ela é criada pelo rei para ser adorada. Em Daniel 13, o falso profeta faz a imagem da besta falar para ser adorada. Então olha que coisa curiosa. Não pode ser coincidência, né? Capítulo 3, o rei constrói uma estátua e ao construir essa estátua ele quer que o povo adore aquela estátua. Aí você conhece os desdobramentos, né? O que acontece? Quem não adora é lançado na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego é salvo disso, né? No livro do Apocalipse, a mesma coisa. É uma imagem, nós não sabemos que imagem é essa. É uma imagem que o falso profeta faz falar, dá poderes a essa imagem para falar. Alguns alegam, defendem a tese de que o que João viu foi o anticristo, a besta final, o anticristo, falando pela televisão. É o que alguns acreditam que João tenha visto. E que o falso profeta será o indivíduo que terá caminho, meios para fazer com que isso aconteça. Porque o falso profeta profetiza, né? Ele profetizará a vinda do anticristo. Então é ele que vai preparar, assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, o falso profeta vai preparar o caminho para a vinda do anticristo. Então ele vai ser uma espécie de precursor, né? Por isso eu acho muito sério, muito interessante, quando a Bíblia diz que os pés da besta do capítulo 13, se você olhar com calma aí, a besta do capítulo 13, ela tem pés de urso. Pés de urso. Que coisa curiosa. Agora veja bem, ao mesmo tempo que ela tem pés de urso, o carneiro que aparece no capítulo 8, versículo 20 de Daniel, um carneiro com 2 chifres, a Bíblia diz, esse carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então o carneiro com 2 chifres representa a Pérsia. Aí no capítulo 13, essa besta aparece como um cordeiro com 2 chifres. Esse que é o falso profeta. É uma besta que se levanta da terra. O anticristo se levanta do mar. O falso profeta se levanta da terra. Então ele é um cordeiro com 2 chifres. Ora, cordeiro para carneiro, a diferença é só na idade, nós sabemos disso, não é? A diferença é que o cordeiro, ele é tenro, né? Ele é cevado, ele é preparado para o sacrifício. E o carneiro é o cordeiro já crescido, ele passa da idade do sacrifício, então ele já não serve mais para o sacrifício pascal, por exemplo, né? Mas é o mesmo animal, rigorosamente o mesmo animal. Então, eu acho isso muito curioso. Aí a descrição da besta, ela aparece com um leopardo, estou falando do capítulo 13 de Apocalipse. Se parece com um leopardo, tem boca de leão e tem pés de urso. Por que os pés são importantes? Porque o falso profeta é precursor do anticristo, assim como João Batista era precursor de Jesus. Aí o que a Bíblia fala dos pés? Quão formosos são os pés de quem? Daqueles que anunciam as boas novas. Em outras palavras, os pés estão conectados ao ato de levar uma mensagem, não é? Pés fala de precursor, ou de precursão. É assim que eu entendo na Bíblia Sagrada. Então, é muito curioso que os pés da besta sejam de urso. O urso também é a Pérsia, assim como o carneiro com 2 chifres também é a Pérsia. Quem está me acompanhando? Daniel, no capítulo 2... o reino de Deus destrói a estátua e enche toda a terra. Quem lembra disso? Aparece a estátua, ouro, prata, bronze e ferro, e aí de repente surge uma pedrinha
cortada sem o auxílio de mãos, é lançada contra a estátua e ela despedaça a estátua, destrói a estátua em pedaços, e ela cresce e enche toda a terra. E aí na visão Daniel diz, essa pedrinha é um reino que surgirá no tempo do fim, e esse reino nunca passará. Então, capítulo 2. Em Apocalipse, no capítulo 20, o reino de Deus enche toda a terra. Então nós temos no capítulo 20 a consumação, digamos assim, daquilo que Daniel viu em visão, em perspectiva do capítulo 2. A pedrinha vem, atinge a estátua, cresce e enche a terra. É o reino de Deus. No capítulo 20, simplesmente se cumpre. Então o paralelo é realmente perfeito. Em Daniel capítulo 3, a estátua mede 60 por 6. Em Daniel capítulo 13, o número da besta é 6, 6, 6. Essa estátua não podia ter uma outra medida qualquer? 58 por 4, 47 por 9. Por que essa estátua tinha que ter 60 por 6? Diga comigo, paralelo profético. É porque a Bíblia está se comunicando através dos paralelos proféticos. Porque toda essa história de Daniel aponta, é uma metáfora, uma simbologia e também uma analogia ao que aconteceria lá na frente, já que o livro é profético. Tá? Então, 606 para 666, a semelhança é muito grande. Né? Em Daniel capítulo 4, versículo 13, a ordem para cortar a árvore vem de um anjo. Em Apocalipse 8:6, os juízos vêm quando anjos tocam trombetas. De novo, o mesmo padrão de comportamento, o mesmíssimo. Nós sabemos que as ordens sempre vêm de Deus, mas quem traz esta ordem são os seus servos. Né? Quem cumpre com essas ordens são servos que ele tem, seja no céu, seja na terra. Então, no Apocalipse, um anjo vem, isso o próprio Nabucodonosor contando o sonho, depois Daniel interpreta. Um vigia que desce do céu e ordena cortar a árvore e deixar as raízes no chão. E do capítulo 8, versículo 6 para frente, os anjos têm esta missão também, de começar a trazer esses recados de juízo sobre a terra. Então, à medida que eles vão tocando suas trombetas, o que acontece? Os juízos vão acontecendo. Lembrando que as trombetas estão dentro dos selos, né? As trombetas estão dentro do 7º selo. Quando abre o 7º selo, daí para frente as trombetas aparecem, né? Em Daniel, capítulo 5, tem uma escrita selada que ninguém consegue ler, a não ser o homem de Deus. No Apocalipse, também capítulo 5, tem um livro selado que ninguém consegue abrir, a não ser o Cordeiro de Deus. E as duas coisas estão nos capítulos 5 de cada livro. Isso particularmente me chamou muita atenção, porque é como se Deus estivesse tentando destacar a importância disto. Aí o que acontece quando Daniel remove o selo, não é? A palavra selo aqui é simbólica, lógico. Quando Daniel remove aquele selo, remove aquele mistério daquela escrita, o que acontece? O juízo acontece naquela noite. Belsazar está lá fazendo uma farra tremenda, usando os objetos sagrados do templo e tudo, e aí de repente vem uma mão e escreve na parede. Imagina que nós estamos aqui conversando, de repente aparece uma mão misteriosa ali. Começa a escrever naquela parede, a mão desaparece e a escrita fica. Imagina. Aí todo mundo olha, é uma língua que ninguém conhece, nós não temos a menor ideia do que está escrito ali, tem que chamar alguém de longe para poder interpretar. Daniel veio, interpretou, e quando Daniel falou, pesado foste na balança e achado em falta, e Deus passou de ti o teu reino, entregou aos medos e aos persas, naquela noite foi o dia da invasão persa. Aquela noite, os persas conseguiram entrar, desviaram o rio, entraram por debaixo da muralha, tomaram a cidade e mataram Belsazar naquela noite. Então veja bem, ao remover o selo daquela escrita,
Daniel liberou o juízo. E quando Jesus remove os selos do livro escrito lá no céu, ele também começa a liberar o juízo. Os juízos começam a acontecer, porque os 6 primeiros selos mostram juízos, né? Na verdade é o resumo dos juízos, e quando abre o 7º, vem as trombetas, que seriam, na verdade, a execução desses juízos que são vistos nos primeiros selos. Então uma coisa está contida dentro da outra. Veja bem, no capítulo 6 de Daniel, existe uma trama para destruir o servo de Deus. Enquanto que no capítulo 11, existe uma trama para destruir as 2 testemunhas de Deus. O problema no capítulo 6 é que havia uma inveja muito grande, porque Daniel cresceu demais. A essas alturas, sob o governo de Dario, Daniel já era uma celebridade na Babilônia. Literalmente. Já havia passado por vários reis e a essas alturas ele era admirado, amado, querido. E o rei Dario herdou Daniel do império passado. Porque uma das coisas que esses impérios antigos tinham, muito interessante, era isso, valorizar talento. Então eles capturavam os povos, por exemplo, dominavam os povos, e quando eles descobriam que havia talento no meio daqueles povos capturados, eles levavam aquelas pessoas para a sua capital, treinava, preparava, ensinava a língua, tudo bonitinho, e tornava essas pessoas integrantes do império. Era assim. Nabucodonosor fez isso, Belsazar fez isso, aí vem Dario agora e faz a mesma coisa. Ele herdou Daniel do império que havia sido derrotado. Tá? Claro que eles não conseguem. Inclusive tem um paralelo bonito aí que eu considero do arrebatamento da igreja, que é, primeiro, o leão é símbolo da Babilônia. A Babilônia é um leão com asas de águia, né? No capítulo 6 para frente, os animais são introduzidos, né? Até o capítulo 5 nós estamos lidando com o simbolismo dos metais. Quando chega no capítulo 6, no capítulo 4 a árvore é cortada, não é? A mente de Nabucodonosor é mudada, vem uma ordem para que a mente seja mudada para a mente de animal. Quando chega no capítulo 6, os animais assumem o cenário tipológico, os metais somem e os animais aparecem. Nitidamente, a Bíblia está se comunicando através das analogias. Os animais assumem o cenário. Primeira coisa são os leões. Agora ele é jogado na cova de leões. E ao ser jogado na cova de leões, o que acontece? Nada. Ou seja, aquela cova passa a ser, analogicamente falando, uma tipologia do mundo. Porque o mundo é babilônico. Capítulo 17 do Apocalipse. Babilônia, mãe de todas as prostituições e corrupções da terra. Então essa terra que nós vivemos hoje é babilônica. Ela está contaminada pelo espírito babilônico. Só que nós podemos viver nesse planeta contaminado pelo espírito babilônico sem sermos devorados pelo leão. Essa é a mensagem. Porque o espírito babilônico, o espírito que controla a terra, é o espírito do leão. É o espírito babilônico. Então Daniel é lançado na cova, os leões estão lá, mas os leões não podem tocá-lo. Até que chega a hora de tirar Daniel da cova. E como que Daniel é tirado da cova? Daniel é tirado da cova no momento em que o rei vem até ele, o rei vem até a cova e o chama e manda resgatá-lo. Esse é uma analogia do arrebatamento da igreja. Jesus virá nas nuvens até esta terra babilônica, Jesus virá nas nuvens e então nos chamará com o toque da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados e todos nós subiremos para encontrar com ele nas nuvens. É exatamente o mesmo paralelo. Aí quando Daniel é tirado da cova, içado da cova, começa tipologicamente o período da grande tribulação. Por quê? Porque quando os inimigos de Daniel são lançados lá dentro, os leões fazem a festa. Devoram a todos.
que é o que vai acontecer exatamente. Quando a igreja for tirada, os mortos ressuscitarem, os que ficarem nessa cova serão devorados. Serão degolados, serão mortos, vão ter que aceitar a marca da besta, senão não compram, não vendem, etc. É rigorosamente o mesmo paralelo. Tá? Você só tem que aprender a olhar com os olhos tipológicos. No capítulo 7 aparecem bestas em forma de leão, urso e leopardo. No capítulo 13 do Apocalipse, aparece uma besta com características do leão, do urso e do leopardo. Então, no capítulo 7, são, na verdade, 4 bestas, né? Só que uma é indescritível. Uma é parecida com o leão, com 4 asas, a outra é parecida com o leopardo, a outra é parecida com o urso, com 3 costelas na boca. E a quarta é parecida com um animal que não tem semelhança na zoologia, ele não consegue descrever. Ele diz, é uma besta estranha, um bicho estranho, que era o Império Romano. No livro do Apocalipse, o Império Romano não aparece na descrição da besta. By the way, vamos dar uma olhadinha? Capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. E eu me pus sobre a areia do mar. Que mar? Qual mar, gente? Que mar é esse? O mar Mediterrâneo. Por que é importante você saber disso? Para você não se deixar enganar. As profecias estão todas localizadas ao redor do mar Mediterrâneo. É ali. Mesmo quando o mar significa povos, lá no Apocalipse 17, a Bíblia diz que o mar significa povos, né? Os povos. Ainda assim é o mar Mediterrâneo. Na época eles não conheciam o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico. O grande mar é o mar Mediterrâneo, nesse contexto profético. Então, eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés eram como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Aqui é que vem uma questão curiosa. Eu não sou adepto, estou aberto, mas não sou adepto da ideia de que o anticristo sai da Europa. Eu não sou adepto dessa tese, mas estou aberto, não se iluda, eu estou de olho, tudo que acontece eu estou sempre conferindo, comparando, porque de repente as profecias podem mudar de rumo. Não as profecias, o entendimento das profecias podem mudar de rumo. É possível. Eu não seria louco bastante de fechar a questão completamente e como alguns fazem por aí e não ficar atento aos sinais. Não faria isso. Mas até hoje eu não vejo características ou evidências bíblicas, obrigado, que me aponte para um anticristo se levantando da Europa. Eu não vejo isso. Tá? Uma das questões é exatamente essa. Se Deus quisesse me fazer entender que o anticristo se levantaria da Europa, então ele está omitindo aqui exatamente o império mais importante para essa compreensão, que é o Império Romano. A besta tem a característica do leão, do urso e do leopardo, mas não tem nenhuma menção ao quarto animal. Nenhuma. Nós sabemos que o quarto animal, ou o quarto império, ele está de alguma forma conectado, porque no capítulo 17 a Bíblia cita esse império. Né? Aí já aparece como o sexto, né? Porque aí a Bíblia já está inserindo também a Síria e o Egito. Aí a Bíblia inclui o Império Romano como o sexto. Na estátua ele é o quarto, mas na contagem geral ele é o sexto. Tá? Então, nós sabemos que ele faz parte, mas ele não está incluído na característica da besta.
na descrição da besta. Quando a Bíblia descreve essa besta, ela só me apresenta 3 povos. Tá? O leopardo, que é a Grécia, o leão, que é a Babilônia, e o urso, que é a Pérsia. Pronto. Então, se alguém disser assim, mas a Grécia está na Europa. Realmente, a Grécia de hoje está na Europa. Mas o império, o mega império grego daquela época estava todo ao redor do mar Mediterrâneo. Então, se eu não prestar atenção nessa diferença dos mapas daquela época para o mapa de hoje, também eu me deixo arrastar na direção errada. Então, a sede do Império Grego estava na Macedônia, atual Grécia, mas o império inteiro estava ao redor do mar Mediterrâneo até chegar no Egito. Então, de novo, da onde que essa besta se levanta? Do grande mar. Por isso que todas as bestas se levantam do grande mar. Entende? Então, as características dessa besta, elas são fornecidas pelo leão, pelo urso, pelo leopardo, pelo leão e pelo urso. E aparece aqui o dragão, que dá o poder, né? O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Aí continua descrevendo ela aqui, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Uma das cabeças da besta inteira, são 7 cabeças que essa besta tem. Uma das cabeças foi ferida de morte e foi curada. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas, etc. Bom, nós vamos voltar, depois do intervalo, para falar especificamente do anticristo. Então eu não vou me prender tanto agora para a gente continuar no paralelo profético, especificamente. Ok. Daniel, no capítulo 8, aparece um bode com chifres e um carneiro com 2 chifres. No capítulo 13 do Apocalipse, aparece um cordeiro com 2 chifres. Como eu já expliquei, a diferença é basicamente a idade. O cordeiro era um animal cevado, ou seja, preparado para o sacrifício, de no máximo 1 ano. Esse era o cordeiro. O carneiro é o cordeiro velho. É o cordeiro que passou da idade do sacrifício. Então, o que a Bíblia está tentando me dizer é o seguinte, que o falso profeta, que esse não é a besta que sobe do mar, não é o anticristo, é o falso profeta. O falso profeta, que é um cordeiro com 2 chifres, qual é a mensagem que a Bíblia está tentando me passar? Eu entendo que 2 coisas. Primeiro, eu tenho que ser muito tolo para não conectar isso com Daniel 8:20. E o carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Se eu não conectar, eu estou jogando fora uma bela oportunidade de fazer um paralelo. Segundo lugar, nós sabemos quem é o cordeiro. O cordeiro com C maiúsculo, quem é? Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Amém? E a característica do cordeiro é exatamente a ausência de chifre. Ele não tem idade para ter chifre. Ele é muito novo. Então, um cordeiro com 2 chifres é um engano, é uma mentira. Está entendendo? Escuta bem o que eu vou falar agora, que é forte, hein? Um cordeiro com 2 chifres é um carneiro disfarçado de cordeiro. Porque o carneiro tem idade para ter 2 chifres, o cordeiro não. Aí me reporta de novo para Daniel 8:20. O carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Como os pés da besta do capítulo 13 do Apocalipse são de urso, que também é Pérsia, então é só você do the math. Faz a matemática aí, é simples. Entendeu? Por isso que eu costumo dizer, os pré-milenistas
pré-tribulacionistas são os que menos precisam interpretar a Bíblia. Basta nós irmos juntando as peças que a Bíblia fala por si mesma. Amém ou não, gente? No capítulo 9 de Daniel, um anjo traz a revelação das 70 semanas para Daniel digerir. No capítulo 10 do Apocalipse, um anjo forte traz um livrinho e manda João comer. Daniel está lá confuso, tentando entender o que está acontecendo, porque essas visões vieram separadamente, né? Essas visões não vieram todas ao mesmo tempo. E como eu já te falei, elas estão inclusive ordenadas fora da ordem cronológica, para ajudar na compreensão teológica do livro. Tá? Abra aí, Daniel, deixa eu te mostrar isso aqui logo, que eu acho que é importante, eu não lembro de ter falado disso. Daniel, capítulo 1. Como é que começa o capítulo 1? Hã? Como? Ok. Então, no terceiro ano de Jeoaquim, né, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Né, e o Senhor entregou, blá, blá, blá. Agora vai para o capítulo 2. Como é que começa o capítulo 2? E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Então, estamos falando basicamente do mesmo ano, porque o terceiro de Jeoaquim é o segundo de Nabucodonosor. Eu já expliquei isso, pela forma como os judeus contavam números e pela forma como os babilônicos contavam número. Né? Capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua e tal, então está mais ou menos próximo. Talvez não seja, não necessariamente o mesmo ano, mas está próximo. Né? Capítulo 4. Rei Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas e tal, e que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então está próximo, porque quando o tempo não é contado é porque está próximo. Não significa ser o mesmo ano, mas está próximo. Tá? Capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu, blá, blá. Então já passou o tempo de Nabucodonosor e agora já está no reinado de Belsazar. E o que nós temos aqui é já perto do final do reinado de Belsazar. Tá? Capítulo 5. No capítulo 6, nós já temos, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino, já passou Belsazar e agora nós já estamos no tempo de Dario. Ok? Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, então cronologicamente, voltou no tempo. Porque o capítulo 5 já está no final da história de Belsazar, porque naquela noite a visão é interpretada e tal, e Dario entra, toma a cidade, mata Belsazar. Por isso que no capítulo 6 já é Dario. Então, na cronologia está correta, do 5 para o 6, mas do 6 para o 7 quebra a cronologia. Porque, cronologicamente, o capítulo 7 deveria estar antes do 5. Cronologicamente. Mas ele está colocado assim no livro, porque os arranjadores do livro estavam muito mais preocupados com a mensagem teológica do livro. Então faz mais sentido eles separarem os acontecimentos do 4, 5 e 6 das tipologias dos animais que começam no capítulo 7. A intenção deles é esta. Entendeu? Então, primeiro ano de Belsazar. No capítulo 8, já está no ano terceiro do reinado do rei Belsazar. Só que o capítulo 5 já é o fim do reinado de Belsazar. Então, o 7 e o 8 estão cronologicamente corretos, o 7 e o 8. Mas, em relação ao 5, eles deveriam estar antes do 5. Cronologicamente. Quem está me acompanhando? No 9 diz, e no ano primeiro de Dario. Então voltou de novo no tempo em relação a Dario, não é? Ou seja, quando fala de Dario lá atrás, no capítulo 6, que Dario já é amigo de Daniel, né? Ele vai para
a cova dos leões, mas Dario vai lá, penalizado, aquela história toda. Então, o capítulo 6, cronologicamente, ele está à frente do 9, cronologicamente. Porque aqui é o primeiro ano, não daria tempo de toda esta intimidade entre Dario e Daniel. Tá? Capítulo 10 diz o quê? No ano terceiro de Ciro. Então isso aqui já está, cronologicamente, está na frente de todos os demais. Tá? Na frente de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dario também, porque Ciro vem depois. Tá? Capítulo 11, e eu, pois, no primeiro ano de Dario, então, cronologicamente, nós teríamos que jogar isso lá atrás. Então, estou mostrando para vocês o descompasso cronológico e que ele é proposital. Isso aqui não é erro, não é nada disso, porque não altera o conteúdo do livro. Porque isso aqui eram pergaminhos, né? Daniel ia tendo as experiências e ia escrevendo os pergaminhos, registrando os acontecimentos. Então, Daniel não tinha um livro pronto quando terminou o cativeiro, aqui, ó, o livro de Daniel. Não, ele tinha um monte de rolinhos de experiências escritas. Então, quando o cânon foi fechado por Esdras e a grande assembleia, né, no final do cativeiro, então Esdras e os demais que decidiram fechar o cânon do Velho Testamento entenderam que faria mais sentido tirar o livro de compasso cronológico para que a mensagem teológica fizesse sentido. Está entendido? Está muito confuso para alguém ou está entendido? Tá entendido. Sim. Outro lance é que a gente lê esses livros da Bíblia e pensa que Deus foi falando com as pessoas assim, dentro de 2 anos, falou tudo aquilo e eles tiveram aquelas coisas. Levou a vida inteira dele. A vida inteira. Esse livro de Daniel tomou a vida inteira de Daniel. Muito obrigado, pastor. Muito bem falado. Toda a vida, porque ele chegou lá garoto, adolescente. Ele chegou adolescente, saiu de... Na verdade, nem saiu, né? Ele ficou por lá. Mas no final do seu livro, ele já está um senhor, já de idade, 70 anos de idade. Então ele ficou lá a vida dele toda, 50 e tantos anos, 60 anos. E o conteúdo desse livro foi gerado durante a vida dele inteira. Não é que ele viveu só de visões e revelações e arrebatamentos. Não, era uma visão aqui, aí 5, 6 anos lá na frente uma outra, mas 4, 5 anos depois, entendeu? E aquilo foi sendo registrado, no final gera-se o livro lindo que nós temos aqui hoje. E o capítulo 12, que não apresenta nenhuma cronologia, ele é, na verdade, um resuminho, né, de tudo aquilo que acontece no livro e do peso das revelações que Daniel havia recebido. Pode fazer 1h30. Uhum. Se tudo que Daniel escreveu foi revelação de Deus, certo? Como que Esdras e a Assembleia é que decidiram que essa ordem seria a ordem que Deus queria que fosse feita? Sendo revelação que dada para Daniel. Porque a ordem, na verdade, a ordem dos fatores não altera o produto. O que ajuda da forma como o livro está montado é a sua compreensão. Se nós pegarmos o livro e montar ele cronologicamente como ele deveria ser, ele é muito mais difícil de ser entendido. Talvez hoje não, que a gente já conhece o livro de Daniel, qualquer ordem que colocar está tudo tranquilo, hoje. Mas se nós recebêssemos o livro montado na ordem cronológica, ele seria muito mais difícil de ser entendido, muito mais complicado de ser entendido. Entendeu? Então, na verdade, o que eles entenderam é que faria mais sentido, teologicamente falando, o livro ser organizado dessa forma. As cartas serem organizadas dessa forma, né? Cada pergaminho na ordem que está aqui, canônica. Na verdade, eles contaram a história dele, né? Terminando a cova, já está quase velhinho. A cova é muito novo. E ainda tem esse fator que o pastor Daniel está falando, que é a montagem do livro, ou a divisão do livro em 2 categorias, histórico e profético. Então eles pegam os primeiros 6 capítulos, contam a história, que são os primeiros capítulos históricos, e as revelações e visões a partir do 7. Embora tenha visão no 2 e visão
No 4, aquelas visões não foram dadas a Daniel. A visão do 2 foi dada a Nabucodonosor e a visão do 4 foi dada a Nabucodonosor. Daniel só interpretou. Então, do 7 para frente é que estão as visões de Daniel. Então, eles entenderam, faria mais sentido assim. Ok? No capítulo 10 de Daniel, ele cai como morto ao ver um anjo com olhos de fogo e braços e pés como bronze. No capítulo 1 do Apocalipse, João cai como morto ao ver Jesus com os olhos de fogo e pés como latão reluzente. É idêntico ou what? Em Daniel, uma fornalha é aquecida 7 vezes para destruir os filhos de Deus. E não conseguem. Em Apocalipse, a tribulação dura 7 anos para tentar destruir o povo de Deus. E não conseguem. Vale um amém? No final sai todo mundo, o remanescente é salvo. Em Daniel, no capítulo 9, um anjo traz a revelação das 70 semanas, já passou isso aqui, para Daniel digerir, isso aqui já passou. Então, os paralelos do livro são, assim, muito, eu considero até rigorosos, muito rigorosos. E ainda tem um fato que eu omiti, que eu não coloquei ali, que é o fato de que o livro de Daniel começa como resultado de uma guerra, e o livro do Apocalipse, logo que passa ali aquela parte, obrigado, logo que passa ali aquela parte da mensagem para a igreja e tal, imediatamente o livro inicia falando de guerra. A visão dos cavalos é guerra. Então o paralelo é perfeito. Digam graças a Deus. Amém, Jesus. Bom, então vamos agora para a apostila, que eu vou aproveitar que ainda tem um tempinho ainda, e quero tratar com você. Nós não temos muito tempo, você vê que realmente, por mais longo que pareça o curso, não dá tempo de dizer tudo, né? Vamos na página... Eu tirei da página aqui. Oi. De que ele não estava presente. Ele não estava presente por 2 razões muito simples. Se ele tivesse, ele também não se ajoelharia. Se ele não se ajoelhasse, ele também seria lançado na fornalha, né? E a segunda razão é que, como eles eram chefes de províncias, eles eram constantemente enviados para missões em províncias. Então é muito fácil entender que Daniel estava fora daquela província, talvez numa missão, atendendo um comando qualquer do rei, atendendo uma outra província. Porque é isso que eles eram. Eles eram chefes de províncias. Sem dúvida. Na verdade, eu ministrei sobre esse assunto exatamente dentro desse tema que você está falando. Há muito tempo atrás, num evento de líderes que teve em Austin. É exatamente isso, porque ele pode ter tirado Daniel da região de propósito, é possível. Que talvez ele achava que Daniel era o único que sabia da verdade, que eles eram muito místicos. O povo daquela época era místico demais. Então, pode ser que tenha passado na cabeça dele, bom, vai vir um império depois de mim, vai nos dominar, esse império é de prata, se eu fizer uma estátua toda de ouro, já que eu sou a cabeça de ouro, blá, 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 é possível que tenha passado isso pela cabeça dele.
Perfeitamente possível. Mas que Daniel não estava lá, parece assim bastante óbvio, entendeu? Muito bem, abra na página 51. Onde está o império perseguidor. O poder geopolítico mais ativamente envolvido nessa perseguição ao povo de Deus, que é uma reivindicação do Império Romano no fim dos tempos, como veremos, é introduzido em Apocalipse, capítulo 13, como uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bom, algumas coisas que ele vai dizer aqui, eu não concordo, eu vou dizer quando eu não concordar, mas o texto em si é muito bom. Então, a primeira coisa que eu discordo dele aqui é exatamente essa colocação que ele diz. O poder geopolítico mais ativamente envolvido nesta perseguição do povo de Deus, que é uma reivindicação do Império Romano do fim dos tempos. Eu discordo disso pelas razões que eu já dei. Porque dos 4 impérios, o único que não entra na característica da besta é o Império Romano. Capítulo 13 apresenta 3 impérios, Babilônia, Grécia e Pérsia. Essas são as características da besta. Eu tenho que ser textual. Né? Então, como veremos, é introduzido em Apocalipse 13 como uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia, versículo 1. Esta besta recebe seu poder e o seu trono, e grande poderio do dragão, que é Satanás, versículo 2, comparar também com 12:3. Apocalipse 12:3, porque fala do dragão, né? Suas características são como as de um leopardo, de um urso e de um leão. Quer dizer, ele mesmo cita as características aqui, mas não presta atenção que o Império Romano não faz parte das características da besta. Né? Leopardo, urso e leão. Daniel escreveu séculos antes sobre essas mesmas bestas como símbolos dos sucessivos impérios da Babilônia, da Pérsia e da Grécia. Então, Daniel 7, 4, 6, também Daniel 8, 19, 22... Cada um governaria a Terra Santa, exerceria domínio sobre a Terra Santa e sobre Jerusalém. Né? Na verdade, é por isso que essas nações aparecem no contexto profético, é porque, de alguma forma, elas interagiram com Israel e com a cidade de Jerusalém. Porque a história que está sendo contada é a história de Israel. Né? Então, no tempo do fim, todos esses, eu pulei para o parágrafo seguinte, todos esses impérios antigos parecerão, de uma perspectiva histórica, ter sido destruídos definitivamente. Mas grande parte da sua antiga herança cultural e religiosa foi cuidadosamente preservada. Ouça isso aqui é fundamental. Por isso que eu disse na aula passada, eu vou repetir de novo. Aliás, eu fiz uma pesquisa, eu vou dizer algo para vocês. Lembra quando eu disse semana passada que os 4 espíritos presos no rio Eufrates, na minha opinião, são os 4 principados desses impérios da estátua? Porque eles são territoriais. Lembra dos espíritos que Jesus expulsou do Gadareno? Não nos mande para fora dessa região. Deixa a gente entrar naqueles porcos. Jesus deixou, eles entraram nos porcos, os porcos se jogaram no mar e eles, logicamente, não morreram afogados. Morreram os porcos, eles saíram e continuaram naquela região, e são territoriais. Só que, o que acontece com principados que governam nações? Quando aquela nação é vencida pela nação anterior, ou pela nação posterior, como é que faz? Ora, o principado que vai governar aquela região agora é o principado da nação vencedora. Estão entendendo? Então, o que é que faz com aquele principado? Ele vai para onde? Ele vai para que lugar? Está entendendo? Então, o que eu entendo é que, à medida que essas nações foram sendo derrotadas, Deus foi prendendo esses principados junto ao rio Eufrates. Por que junto ao rio Eufrates? Quem lembra da foto do rio Eufrates que eu mostrei aqui? Quem lembra? Vocês lembram nada, gente. Vocês lembram nada. Exatamente. Então, o que acontece? Por que Deus pegaria esses demônios e colocaria esses demônios
no rio Eufrates. Por que prender esses bichos lá no rio Eufrates? Nasce lá na Turquia, corta toda a Síria, corta todo o Iraque e morre lá no Estreito de Hormuz, já na região do Irã. Então, teoricamente, ele tem acesso a 4 países, são os 4 países muçulmanos, by the way, os 4 países muçulmanos mais fortes do Oriente Médio. O próximo ali, se a gente fosse acrescentar, seria a Arábia Saudita. São os quatro países muçulmanos mais fortes daquela região. E é a região, se você olhar bem o desenho do rio, é a região que causa todo o problema que o mundo hoje enfrenta. Olha só para você ter uma ideia. A rebelião na Síria aconteceu no norte da Síria. Está vendo lá Alepo? Em cima uma bolinha escrito Alepo? Exatamente onde passa o rio. A rebelião começou ao norte de Alepo, portanto acima do rio. Ali começou toda a rebelião. A guerra veio, eles conseguiram tomar a cidade de Alepo, depois perderam, depois tomaram de novo, e a intenção deles era descer para poder tomar a cidade de Damasco, a capital Damasco, não chegaram a conseguir. Então eles montaram trincheira no norte da Síria, acima do rio Eufrates. Aí eles estão descendo agora, estão começando a tomar o Iraque. Guess what? A parte norte do Iraque, acima do rio Eufrates. É muita coincidência. Então o rio Eufrates, ele tem esta capacidade de delinear fronteiras para essa atuação satânica. Agora escute bem. Busquem tapes meus de 4 ou 5 anos atrás. Eu gravei uma série do Apocalipse há uns anos atrás. E eu disse algo há vários anos atrás. Isso está na minha página do YouTube. Pode ir lá no YouTube, colocar Jefferson Neto, vai aparecer vários vídeos. Você vai encontrar um desses lá. Acho que foi não dá mais, porque nós estamos ali já há 4 anos. É uns 6 anos atrás, mais ou menos, esse vídeo. Eu disse que a intenção do Islã era restaurar o califado. Por que o Islã quer restaurar os radicais, querem restaurar o califado? Porque na profecia do Mahdi, da vinda do Mahdi, eles precisam restaurar o califado, o governo do califado. Alguém está acompanhando as notícias dessa rebelião da Síria e do Iraque? Alguém está acompanhando? Você sabe o que eles fizeram agora? Eles tomaram todo o norte do Iraque, inclusive a maior usina de petróleo do Iraque eles tomaram, estão em posse deles. E sabe o que eles fizeram? Já começaram a colocar califas como governante das cidades no norte do Iraque. E eles estão dizendo para todo mundo que eles estão restaurando o tempo dos califas, porque eles não explicam por que abertamente, mas nós sabemos por quê, porque, dentre outras coisas, na profecia do Mahdi, um dos sinais da vinda do Mahdi é a restauração do califado dentro do Islã. Ou seja, eles estão fazendo as coisas conscientemente, eles estão indo numa direção, eles não estão fazendo adoidado, não. Parece desorganizado. Não, mas eles estão trabalhando com muita organização, eles estão trabalhando com senso de propósito, eles sabem aonde eles querem chegar. Eles sabem. Então tudo isso está acontecendo ali naquela parte superior do rio Eufrates. Aí o que Deus faz? Deus vai, pega os demônios e prende eles no rio Eufrates. Alguém arriscaria dizer em qual desses países esses demônios estão presos? Eu arrisco. Alguém arrisca? Ninguém arrisca? Então vou dar uma pista para vocês. Vou dar uma pista para vocês, tá? O Iraque era a antiga Babilônia, territorialmente falando, né? Era a sede do Império Babilônico. A Pérsia, que é o Irã, veio, tomou o Iraque e montou a sede no Iraque. Aí vem a Grécia,
que não tem nada a ver, está lá em cima a Grécia. Vem, pum, 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 domina, toma o Iraque, monta o quartel-general no Iraque. By the way, Alexandre o Grande morreu aqui. Morreu no palácio de Nabucodonosor, Alexandre. Isso não é estranho demais que todo mundo quer vir colocar a sede no Iraque? Aí alguns historiadores dizem que é porque a Babilônia era realmente algo fantástico. Os jardins suspensos da Babilônia é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma coisa extraordinária. A cidade era uma coisa fora do comum. Eles conseguiam fazer elevação da água, coisa que é difícil até hoje. Hoje em dia só se faz com motores. Você quer pegar uma água daqui e jogar lá em cima do prédio, tem que ter motor. Naquela época não tinha motor. E Nabucodonosor mandou construir os jardins, todos em cima dos muros, e eles conseguiam fazer elevação de água usando a força da gravidade para poder irrigar esses jardins. Uma coisa assim, avançadíssima. Uma cidade fantástica. Então alguns dizem o seguinte: não, mas é porque a cidade era muito boa, a cidade era maravilhosa demais, todo mundo que vinha conquistava a cidade queria reinar a partir da cidade. Pode ser, mas eu acredito numa força espiritual, sobrenatural, territorial. Entendeu? Então, seguindo esse raciocínio, não me assustaria em nada se a Bíblia dissesse ou se descobrisse que esses demônios estão presos junto ao rio Eufrates, dentro do território do Iraque. Entendeu? Porque tudo aponta para a Babilônia. No final das contas, é a Babilônia que corrompe, é a Babilônia que faz, é a Babilônia que realiza, é a Babilônia que vai ser julgada e etc e tal. Amém até agora? Amém. Eu vou dar uma pausa aqui, 10 para as 9, porque depois a gente já entra no assunto também de uma vez e vamos até o final, tá bom? Então, pausa para o nosso lanche, voltamos daqui a pouquinho.